Agora vamos a uma história cheia de mistérios. Alguns dizem que eram dois homens diferentes, outros garantem que era só um. Uns afirmam que ele foi aluno do mestre Pastinha, enquanto outros dizem que foi o próprio mestre de Pastinha. Estamos falando do mestre Aberrê. De acordo com a carteira profissional, seu nome seria Raimundo Argolo. Essa afirmação até resolveria o caso, se não fosse por outros relatos. Mestre Canjiquinha, por exemplo, dizia que seu mestre se chamava Antônio Raimundo, conhecido como Aberrê. Já o mestre Caiçara contou que treinou com Aberrê e que o nome dele era Antônio Rufino dos Santos. Seriam todos esses nomes da mesma pessoa? Ou será que houve uma confusão? Ninguém sabe ao certo. Ele nasceu em 6 de agosto de 1895, em Salvador. Com o tempo se tornou um capoeirista muito respeitado, chamado de ABR por mestre Noronha. Foi um dos fundadores do primeiro centro de capoeira Angola do estado da Bahia, na década de 1920. Junto com ele estavam nomes como Daniel Coutinho, Noronha, Livino, Maré, Amorzinho, Persílio, Geraldo Chapeleiro, Juvenal Engraxate, Geraldo Pé de Abelha, Zei, Feliciano Bigode de Seda, Bonome, Henrique, Cara Queimada, Onça Preta, Cimento, Algimiro Grande do Olho de Pombo, o Estivador, Antônio Galindeu, Antônio Boca de Porco, também estivador, Angolinha de Ouro, Cândido Pequeno, campeão baiano, Lúcio Pequeno e Paquete do Cabula. Ele participou das maiores rodas de capoeira do seu tempo. Usava uma camiseta azul e branca, decotada e cheia de medalhas. E também tocava um berimbau decorado com medalhas. Em 19 de fevereiro de 1936, Aberrê fez uma apresentação espetacular ao lado do mestre Bimba, no Parque Odeon, na Sé, um lugar conhecido por receber várias lutas da época. Ele era muito amigo de mestre Bimba. Tanto era a amizade que os dois chegaram a treinar juntos no Bogum, no fim de linha do Engenho Velho da Federação. O objetivo era se preparar para um embate contra o famoso lutador, ali mesmo no Engenho Velho. Antes mesmo de mestre Bimba criar a capoeira regional, Aberrê já aparecia nas rodas organizadas por ele lá no Bogum. Era conhecido como um grande cabeceiro. Jogava com ginga e malícia, mas bastava uma brecha para aplicar uma cabeçada e tirar o camarada da roda. Não levava desaforo para casa. Dizem que, certa vez, durante uma roda de rua, Aberrê percebeu que um dos integrantes da bateria estavam tocando o pandeiro de forma errada. Ele reclamou, mas o rapaz o ignorou e continuou batendo o instrumento como se estivesse apenas dando tapas. Foi o bastante para Aberrê puxar a sua nafe, uma navalha, e aplicar o corte no rosto do capoeirista. O golpe foi tão rápido que o sujeito ficou sem reação. Além de capoeirista, Aberrê também foi pedreiro. Ele foi admitido em 23 de fevereiro de 1939 como funcionário da Santa Casa de Misericórdia da Bahia. Se a única dúvida sobre a existência dos dois Aberrês fosse apenas por causa do nome, até poderíamos dizer que era só uma confusão. Mas parece que a história é mais completa do que isso. O fato é que relatos sobre Aberrê são contraditórios, até mesmo entre capoeiristas e discípulos que conviveram com ele. Na linhagem de mestre Pastinha, e segundo o próprio mestre Pastinha, foi Aberrê seu aluno quem o levou à roda da gengibirra
no dia 23 de fevereiro de 1941, apresentando aos mestres da capoeiragem da época. No disco gravado por Mestre Pastinha, ele mesmo diz: "Eu tinha aqui um aluno por nome Aberrê. Este foi meu aluno e era afilhado do mesmo padrinho meu. Morava na ladeira do São Francisco e eu morava na ladeira do Mutum. Ele ia lá para casa para eu ensinar ele a jogar capoeira, quando eu dei baixa." Segundo Pastinha, Aberrê teria sido iniciado por volta de 1910 na ladeira do Mutum. Foi nesse período, entre 1910 e 1912, que Pastinha começou a dar aulas de capoeira, antes de se afastar e só retornar em 1941. Vale lembrar que Pastinha era 6 anos mais velho que Aberrê, nascido em 1889, enquanto Aberrê nasceu em 1895. Isso reforça a ideia de que Aberrê realmente foi seu aluno, treinando com ele por cerca de 2 anos. Mestre Pastinha também contou que, naquela roda histórica da gengibirra, os mestres presentes perguntaram a Aberrê quem havia sido seu mestre. Sem hesitar, ele respondeu: "Mestre Pastinha." Diante disso, pediram que ele trouxesse Pastinha para que todos pudessem conhecê-lo. Então Aberrê foi até o seu antigo mestre e o convidou para ir à roda. Pastinha aceitou. Quando chegou lá, procurou logo o dono da roda, que era o mestre Armozinho. No momento em que apertaram as mãos, em sinal de respeito, algo simbólico aconteceu. Entregaram a roda para o mestre Pastinha. Foi assim, com reconhecimento e respeito, que ele passou a ocupar o seu lugar entre os grandes mestres da capoeiragem baiana. E assim se espalhou a história, passada de geração em geração, até os dias de hoje. Mas aí começam as controvérsias. Alguns dizem que Aberrê aprendeu capoeira com um homem negro, descendente de escravos, chamado Benedito. Já mestre Valdemar afirmou o seguinte: o mestre de capoeira do finado Pastinha chama-se Aberrê, um preto. Por sua vez, mestre Cobrinha Verde também trouxe uma versão diferente. Eu não estou desfazendo porque nunca desfiz, mas eu nunca ouvi falar em Pastinha, nunca. Só depois da morte de Aberrê. Antes de Aberrê morrer, Pastinha andava acompanhando Aberrê. Depois foi que Pastinha andou tomando conta de academia e dizendo que foi mestre de Aberrê. Aberrê nunca me disse quem foi o mestre dele. E para encerrar essa trajetória cheia de mistérios, lendas e contradições, vem mais uma voz importante, a do mestre Caiçara. Em uma entrevista, quando lhe perguntaram quem havia sido seu mestre, ele respondeu que foi Aberrê. Em seguida, perguntaram se era o mesmo Aberrê, aluno de mestre Pastinha. A resposta foi direta: não, Aberrê nunca foi aluno de Pastinha. Pastinha nunca foi capoeirista, era pintor. Agora, Jorge Amado enalteceu ele, e Mário Cravo também. Mais uma vez, vemos como as versões se dividem e como as figuras da capoeira ganham contornos diferentes dependendo de quem conta. E sobre a morte de Aberrê, seu aluno mestre Canjiquinha compartilhou uma lembrança curiosa e marcante. Ele acabou de comer feijão, de fato. Antigamente matava, hoje não, porque tudo é gelado. Ele acabou de almoçar, cantou capoeira. Aí um aluno dele foi jogar, tomou uma rasteira. Com aquilo, ele chocou, levantou, contou o jogo e foi. Mestre Canjiquinha ainda relembra com detalhes o momento da morte de Aberrê. Quando ele deu um AU para lá e outro para cá,
já caiu todo roxo. Naquele tempo, não tinha carro para levar para o pronto-socorro. Quando chegou na assistência, que ficava na Rua da Ajuda, já estava morto. Segundo o mestre Pastinha, Aberrê faleceu em setembro de 1942. E com todos esses fatos, depoimentos e memórias, muitas vezes conflitantes, só nos resta refletir. Afinal, existiram dois Aberrês, ou era apenas um? Foi mestre de Pastinha? Ou seu aluno? Ou talvez as duas coisas em momentos diferentes da vida? O que se sabe é que, sendo um só, muitos nomes importantes da capoeira podem ser considerados seus discípulos, como Canjiquinha, Caiçara, Onça Preta e até mesmo o mestre Pastinha, que pode ter sido seu aluno ou talvez seu mestre. Na capoeira, a linha do tempo às vezes se dobra. A história é viva, contada no toque do berimbau e nos cantos das rodas. E como todo grande enredo da tradição oral, ela guarda seus segredos com orgulho.